tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é André Quaresma e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto muito pertinente, muito legal, que traz muitas dúvidas, né? Mas é muito importante de ser falado, ainda mais nesses momentos que estão. É bem interessante a gente conversar sobre a influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente. O que será isso? Qual é o nome de uma influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente? Para Allan Kardec, o nome dessa influência é obsessão. E é sobre isso que nós vamos conversar. A obsessão. Então, por definição, obsessão é toda influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente. Veja bem, nós estamos falando de influência e de uma influência específica, uma influência má. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos podem influenciar a nós encarnados. E os espíritos superiores respondem a Kardec dizendo o seguinte: mais do que imagina. De ordinário, são eles que vos dirigem. Caramba! Então não só podem influenciar, como influenciam. Influenciam de uma forma que a gente não percebe às vezes e nem imagina. De ordinário são eles que vos dirigem. E esse assunto nos espíritos, né, sobre a influência dos espíritos, ele vai sendo desenvolvido por Kardec. Porque nesse momento do estudo, lá no Livro dos Espíritos, Kardec não está preocupado com um tipo só de influência, mas sim com a influência em geral. E nesse âmbito de generalidades, nós temos dois grandes grupos de influência, né? As influências boas e as influências ruins. A obsessão faz parte da influência ruim. Mas veja bem, a obsessão tem um detalhe muito interessante para a gente discutir. Não é qualquer influência ruim que é a obsessão. Viu a definição que Kardec nos traz lá no Livro dos Médios? Obsessão é toda a influência má que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente. Nem toda influência má é obsessão, mas toda influência má persistente, ela é um processo obsessivo, ela é uma obsessão. Então, para que nós tenhamos a tão falada obsessão, nós precisamos ter uma influência má. Sim, precisamos ter uma influência. Precisamos dizer que essa influência tem que ser má. Mas só isso não basta. Essa influência má, ela tem que ser persistente. Ela tem que ocorrer várias vezes, diversas vezes, de forma persistente, para que então possa ser qualificada como uma obsessão. Então veja bem que não é uma coisa assim tão simples, tão qualquer. E a obsessão é uma invenção da doutrina espírita? É algo trazido pelo espiritismo do século XIX, pelo Kardec? Claro que não. A obsessão, assim como os espíritos, fazem parte da humanidade, sempre existiram. E existem vários relatos na história de processos obsessivos graves que se instalaram e que foram bem estudados e relatados em obras conhecidas, famosas, né? Antes mesmo que a gente possa falar do Novo Testamento, onde nós temos vários exemplos de processos obsessivos ali sendo desfilados, Jesus tratando, curando, conversando, orientando, doutrinando, enfim. Temos um caso muito famoso, um caso antigo, famoso demais, que é o do Nabucodonosor, né? Que rei da Babilônia, e ele surta, né, por alguns anos e vive como um animal, como um lobo, né? E os historiadores da época registram que ele começou a viver junto com os cães do palácio, né? Ele se alimentava junto com os cães, até garras ele desenvolveu, as unhas dele viraram garras, né? A queratina da unha foi ficando mais firme ainda e foi ficando afiada, e ele andava igual um animal, não falava, mordia, atacava, e era o rei da Babilônia. Foi quando seu filho o sucedeu no trono. E ficou dessa forma muitos anos, né? Nabucodonosor.
o que aconteceu com Nabucodonosor? Ah, foi uma loucura. Sim, pode ser, talvez aos olhos da matéria, mas é provável que ele tenha sofrido uma influência má, de forma que ele tenha até feito essa transferência de acreditar ser um animal. Muitos dos casos de loucura que encontramos nada mais são do que grandes processos obsessivos instalados, né? Não estou dizendo que todos os casos de loucura, mas muitos casos de loucuras são resultados de processos obsessivos. E é disso que nós vamos estudar hoje, é disso que nós vamos conversar hoje, sobre processos obsessivos. Outros processos assim conhecidos, nós vamos ter no Novo Testamento, né, com Jesus, quando ele encontra o louco, o endemoniado, né? Na Bíblia é endemoniado o termo, e Jesus conversa com ele e fala, qual o seu nome? E ele responde para Jesus, me chama de Legião. Quer dizer, um processo obsessivo tão bem instalado que não era apenas um obsessor, né? Não era um agente só, era uma legião de espíritos que ali estava, né? Também tem aquela que Jesus expulsa o espírito, e os espíritos expulsa o espírito do homem. A Bíblia diz que ele colocou os espíritos no porco, né? Tinha um monte de porcos passeando, e os porcos se jogam do abismo, se suicidam. E, enfim, não foi isso que aconteceu. Na verdade, há uma desobsessão e os espíritos fogem, né, diante da presença de Jesus. E essa movimentação no plano espiritual faz com que os animais se assustem e acabam se precipitando no abismo, né? Espírito nenhum entrou no corpo do animal, do porco. Isso realmente não existiu, é inconcebível. Mas aos olhos daquela pessoa que lá estava, no fato, naquele momento, foi essa impressão que deu. Mas isso só vem para ilustrar o fato de que o processo obsessivo ele existe desde que existe a humanidade, desde que existe o homem, desde o mundo racional. Quando o mundo racional passou a existir, os processos obsessivos começaram a existir. Ah, André, como assim? Como isso pode ser possível? Veja bem, quem são os espíritos? Para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na introdução, nos prolegômenos ainda, ele diz o seguinte, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram entre nós. E nós somos o quê? Nós somos movidos com paixões, cheio de defeitos, vaidades, né? Defeitos morais, defeitos, vícios orgânicos, vícios de atitude, enfim, não somos essas pessoas. E os espíritos também são assim, são pessoas assim. Claro que temos os espíritos perfeitos, os espíritos superiores, os espíritos bons, mas temos os espíritos maus, os espíritos imperfeitos, os espíritos que são como nós, os que mentem, que se comprazem no erro, que agridem, que querem vingança, né? E quando um espírito consegue influenciar o outro, nós temos aí a influência má. Mas ainda não temos o processo obsessivo instalado como dito. Porque para termos um processo obsessivo instalado, precisamos que essa influência má seja persistente. Um autor muito conhecido chamado Richard Simonetti, não vou lembrar agora o nome do livro dele, né? E ele dizia uma coisa bem legal, ele escrevia muito para jovens, né? O texto dele era muito voltado para mocidades espíritas. Simonetti, mas não impede que outro público leia, é uma leitura leve, mas com muito conteúdo doutrinário. E o Simonetti disse uma frase certa vez, o seguinte, no livro dele, ele disse que, olha, você não tem como impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas permitir que ele faça um ninho é responsabilidade sua. Ou seja, o passarinho pousar na cabeça é a influência espiritual negativa que Simonetti está se referindo. Você não tem como evitar a influência negativa. Você não tem como evitar que um espírito queira te influenciar negativamente e se aproxime de você. Isso você não tem como evitar. Você é encarnado, não tem como evitar. O que você pode e deve evitar é que ele faça um ninho na sua cabeça, é que ele faça com que essa influência negativa seja persistente. Isso você tem como evitar. E é sobre isso que a gente vai começar a conversar. É agora que nós vamos começar a ver
como a gente pode fazer, o que a gente pode fazer na luta para evitar esse processo, né? Essa dor tão grande que é a obsessão. Mas primeiro nós vamos tentar entender a obsessão, como ela acontece, pela forma e pelos agentes. Tá legal? Pela forma, né? Pela forma, Kardec classificou ela em três grandes grupos. A obsessão simples, a obsessão de fascinação e a obsessão de subjugação. A obsessão de fascinação, ela é até comumente chamada de obsessão dos médiuns, né? Mas, na verdade, não é uma coisa exclusiva dos médiuns, mas ocorre com frequência em médiuns, né? Nessa obsessão, nessa categoria, nessa forma de obsessão, na fascinação, o espírito que se torna fascinado, o encarnado que se torna fascinado, ele é fascinado por um desencarnado. E isso trabalha em cima de quê? De vaidade, de orgulho. É em cima disso que a fascinação trabalha. É por isso que é muito ligado a médium. Vou dar um exemplo aqui simples. Por exemplo, um médium psicografa um poema e ele escreve lá: eu sou pequenininho do tamanho de um botão. Trago papai no bolso e mamãe no coração. Assinado Carlos Drummond de Andrade. E você sabe que o Carlos Drummond de Andrade não faria uma poesia dessa, com rimas tão simples, tão pueris, tão infantis. Aí você chega para o médico, conversa com o médico e diz: ô, meu amigo, você tem certeza que isso é Carlos Drummond de Andrade? É bem provável que não seja. Eu acho melhor não publicar isso. E aí ele se ofende, fala: ué, por quê? Eu não tenho condições de, entre aspas, receber uma comunicação do Carlos Drummond de Andrade? Por quê? Só o fulano que pode, eu não posso? E aí ele começa a se melindrar, começa a questão da vaidade, e na verdade ele está fascinado. Essa resposta que ele dá já é uma influência má, persistente, que ele vem recebendo. A comunicação, o texto que ele recebeu, faz parte de todo esse processo. E aí ele se torna fascinado. Mas não é só médios, não. Há muitos encarnados fascinados, né? Fanáticos, religiosos ou de qualquer outro tom. São pessoas geralmente fascinadas e tudo que é em excesso é ruim, né? E a fascinação é exatamente isso, é quando o cara não enxerga o problema, ele não consegue identificar que ele tem uma dificuldade, que o que ele está dizendo às vezes não é nem plausível, não é nem racional, chega a ser às vezes até ridículo, e ele está ali se colocando como um grande sábio, ou trazendo uma coisa que ele acha muito valiosa, e de repente bem provável que não seja. E às vezes é muito nítido para todos isso, e para ele não é. E aí a questão da vaidade, do orgulho, ela é trabalhada pelo obsessor, né? Nesse caso nós temos o obsessor e o obsediado quem sofre, o obsessor quem promove. E aí nesse caso a fascinação é dessa forma que acontece. O obsessor, aquele que promove a influência má, ele trabalha em cima do erro moral, da questão moral, da vaidade, do orgulho que aquela pessoa tenha. E aí ele, em cima disso, ele infla esse ego, ele influencia e fascina a pessoa a achar que só ela tem razão, né? E isso realmente é complicado, muito ruim. Na subjugação é um processo ainda mais complexo, né? Porque o subjugado, né, ele perde o controle do corpo físico. No processo obsessivo de subjugação, o subjugado, a vítima, entre aspas, porque isso é um outro detalhe muito importante e é bom falar agora, né? Essa questão de algoz e vítima é fotografia de momento. É uma fotografia que foi tirada no momento. Porque, na verdade, algoz e vítima vêm trocando de posição ao longo das encarnações, né? A vítima de hoje foi o algoz de ontem. Ninguém é vítima por acaso, ninguém é vítima à toa. Você sempre fez o bem e, de repente, um espírito vai dizer: eu vou perturbar aquele cara ali. Não é assim que funciona. Você precisa ter algo na conta, né? Você tem que ter essa dívida na conta para que você possa ser cobrado. E aí, então, essa questão que a gente fala de vítima e algoz é uma questão de momento apenas. O subjugado, como a gente vinha falando, ele é o cara que está sofrendo a influência má persistente, mas essa influência já está tão ligada,
tá tão, a mente do algoz está tão ligada na mente da vítima que a mente da vítima, os desejos, a vontade da vítima ficam subjugados aos desejos e às vontades do algoz. E aí ele começa a tomar conta do corpo físico. É aquelas pessoas que às vezes têm visões, né? Pessoas que às vezes, né? Nem todos os casos, mas muitos deles, considerados como esquizofrenias, Alzheimer, são processos obsessivos de subjugação e são praticamente irreversíveis, né, na encarnação. É muito difícil você reverter um processo de subjugação e trazer o encarnado, trazer a vítima de volta a como ele era anteriormente. Isso é muito complicado de fazer, muito difícil de fazer, e não digo que não exista, mas é pouco provável que isso ocorra. Mas cientificamente seria possível, mas é um pouco provável, é muito difícil que isso aconteça. Então o processo de subjugação, ele domina até a atividade física, né? Ele é aqueles casos, aquelas pessoas que às vezes você vê andando na rua, falando sozinha, cheio de trejeitos, cheio de vícios, discutindo com o invisível, né? Invisível para nós, né? Mas para ele não, ele está vendo quadros de alucinação, né? Pessoas que às vezes fazem coisas absurdas em público, né? Eu já vi uma pessoa uma vez aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, o cara estava andando, de repente se ajoelhou em frente a uma menina que desconhecida, a menina vinha andando, acho que na hora do almoço dela, do trabalho, o cara se ajoelhou e pediu ela em casamento, fez uma declaração, e a menina começou a ficar com medo, querendo sair, e ele gritando, fazendo um escândalo no meio da rua e tal. Aquilo ali era claro, ele não estava sob efeito de droga, de nada, né? Ele estava realmente vivendo provavelmente um processo de subjugação. A subjugação é um caso muito conhecido, né, na história da humanidade, né? A Igreja Católica fez o favor de deixar registrados muitos casos de subjugação, a qual ela chamou de possessão. E Kardec explica que não pode haver possesso no sentido da palavra da Igreja Católica, né? Porque o termo possessão, o entendimento da possessão, do processo de possessão, é o entendimento de que um espírito maligno, né, se apoderou do corpo de uma pessoa encarnada. Mas para que isso aconteça, né, onde está o espírito do encarnado? Onde está? Né? Se um outro espírito toma conta do seu corpo, onde está o espírito do encarnado? E aí nós vamos para a lei da física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, na verdade, isso não acontece. Até porque, quando você vai estudar o espiritismo, vai estudar Kardec, vai estudar mediunidade, por exemplo, você vai entender que nas psicofonias, nas psicografias, naquela questão quando a pessoa fala, o médium deu passividade para o espírito não entrou no corpo do médium. A ligação é feita perispírito a perispírito, mente a mente. Não existe nem na psicografia mecânica, nem na psicofonia mecânica que Kardec chega a falar na Gênese sobre esse assunto, não existe a entrada no corpo de ninguém. Isso é um absurdo. Então, a questão de possessão, no termo de entendimento da possessão, é impossível de ocorrer. Agora, todas aquelas possessões registradas pela Igreja Católica na verdade, o conceito de subjugação. E não é só uma troca de palavras, é uma troca de conceito, de ideia, de entendimento do processo. Enquanto a palavra possessão traz o entendimento de que alguém está possesso, ou está com a posse do corpo de alguém, no processo de subjugação, você entende que uma mente está subjugando a outra. É claro que quem faz todos os movimentos no corpo físico é o encarnado, é o dono do corpo físico, porém ele começa a fazer subjugado. Para deixar essas coisas um pouquinho mais claras, mais fácil talvez de entender, quando eu levanto o braço, é porque eu desejo levantar meu braço. Eu penso, vou levantar meu braço direito, eu levanto meu braço direito. Mas quem faz o estímulo elétrico para que eu possa levantar o meu braço direito sou eu em espírito. Eu, espírito, tenho o desejo de levantar o braço direito, emito esse desejo para o meu cérebro perispiritual, que rebate no cérebro físico, e isso acontece. Se eu não tiver nenhum impedimento físico orgânico, por exemplo, eu posso não ter o braço direito. E eu, em espírito, posso querer levantar o braço direito, mas vai ficar impossível, eu não tenho o braço direito.
né? Eu não tenho um tendão, não tenho uma atrofia muscular, não consigo, por um impedimento físico, um constrangimento da matéria. Mas, estando tudo ok, eu consigo levantar o braço direito. Na subjugação, o desejo de levantar o braço direito não é meu, é de uma outra inteligência. Essa outra inteligência influencia de forma negativa eu em espírito, que passo o comando para o cérebro espiritual, que passa o comando para o meu cérebro físico. Viu como é que funciona? Essa é a subjugação. Mas sempre é uma influência má, uma influência perniciosa, que um espírito exerce sobre o outro de forma persistente. O que é bem legal da gente conversar é que tanto na fascinação como na subjugação, o processo obsessivo não começa de cara, ele começa de forma sutil, bem simples. A subjugação é um avanço, não necessariamente que toda obsessão vai passar por fascinação, subjugação, não. Mas ela começa em outro momento. Tanto a fascinação como a subjugação são processos obsessivos, eles começam sempre em outro momento. E é esse momento que Kardec chamou de obsessão simples. Nem todas as obsessões simples vão ser transformadas em fascinação e subjugação, mas toda fascinação e toda subjugação teve início numa obsessão simples. Ficou claro isso? A obsessão simples é todas as outras formas de obsessão que não seja fascinação e que não seja subjugação. Ela é simples porque ela não é a fascinação. A fascinação tem um algo mais, é a obsessão, é a instalação da influência má de forma persistente, isso é a obsessão simples, mas ela tem um algo a mais, ela trabalha em cima da vaidade, do orgulho. Então Kardec fez uma categoria, a fascinação. E tem a subjugação, né, que é um algo a mais. Muitos subjugados saem da fascinação e vão, mas muitos subjugados saem direto da obsessão simples. Mas nem todo fascinado vai ser subjugado. E nem toda obsessão simples vai virar fascinado ou subjugado. Não existe essa regra. Cada pessoa lida de uma forma diferente. Mas as obsessões simples, ela é simples porque ela é mais simples de perceber e é mais simples de tratar. Você consegue ter muito mais sucesso nas obsessões simples do que na de fascinação e principalmente na de subjugação. Nas obsessões simples é que estão todos os casos de desobsessão, né? A maior parte dos casos de obsessão estão na obsessão simples. Casos de vingança, casos de ligações com espíritos demenciados, espíritos que se apresentam de forma como entidades, etc. e tal, como demônios, como os Exus e tantas outras entidades. São espíritos demenciados, espíritos que estão com dificuldade de entendimento sobre quem eles realmente são e modificam até o perispírito, porque sabemos que uma das propriedades do perispírito é ser plástico ao pensamento, ou seja, ele pode ser plasmado, né? O perispírito ele é modificado pelo desejo do espírito, pelo pensamento do espírito. Então o espírito pensa, deseja e transforma o seu perispírito. E a gente vê isso em várias literaturas, né? Nós temos vários livros onde você tem casos de licantropia, onde o espírito se transforma no plano espiritual em lobo, em cachorro, e assim vai. Tem vários livros com vários casos desses. Nós podemos citar Manuel Filomeno Miranda nos Bastidores da Obsessão, podemos citar André Luiz no Libertação, nós vamos ter o caso desse, da mulher que abortava e se apresentou como uma loba, foi transformada numa loba através da indução magnética, o perispírito se transformando pelo pensamento influenciado de forma negativa. Enfim, temos vários casos. Todos os processos obsessivos são obsessões simples, salvo os casos da fascinação e da subjugação. Essa é a qualificação da obsessão pela forma. Quanto ao agente, bem, o agente pode ser, a obsessão pode ocorrer do desencarnado para o encarnado, que é o que a gente lida com uma naturalidade, né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, na maioria dos contos, dos livros, dos romances, de desencarnado para encarnado. Pode acontecer de desencarnado para desencarnado, acabei de citar um agora, onde a mulher tinha feito vários abortos, tinha uma culpa muito grande, um outro espírito, ela desencarna, chegando no plano espiritual com essa culpa, o outro espírito se aproveita dessa culpa dela e faz uma influência negativa persistente por vários dias, até que ela começa a acreditar que ela não era humana e que o que ela fez aquilo, ela fez porque ela era um animal, porque ela era uma loba. E ela se transforma num lobo através da modificação do seu perispírito, porque ela foi influenciada negativamente no processo obsessivo. Então, de desencarnado para desencarnado. Temos também
a obsessão de encarnado para desencarnado, é possível? Claro que é possível. Nós encarnados podemos obsediar de forma negativa e persistente um desencarnado. Até às vezes até uma coisa muito simples, uma coisa boba. Por exemplo, aquele seu ente querido, seu pai, sua mãe desencarna e você está com um problema na sua vida, você começa, sempre tem um problema, você que ficou encarnado, se a minha mãe estivesse aqui, ô mãezinha me ajuda, ô papai me ajuda, e você começa a falar essas coisas e, na verdade, às vezes a mãezinha e o papai não tem condições de te ajudar, e isso chega até eles e eles sofrem, né? E quando você começa a fazer isso de forma persistente, ele pode entrar em desequilíbrio, e esse desequilíbrio passa a ser o sofrimento de uma influência negativa que você está gerando a ele, né? Então, e essa influência é persistente, então se enquadra nos processos de obsessão. Então você tem a obsessão de encarnado para desencarnado. Você também tem o processo de encarnado para encarnado, né, que é muito comum, vou dar um exemplo aqui, em caso às vezes de jovens, de grupo de jovens, né, às vezes aquela patotinha, todo mundo vai numa festinha, e aí todo mundo bebe, e aí tem aquele jovem que, pô, não, beber, não, meus pais falaram que é errado, não vou beber, e começa, pô, bebe aí, todo mundo aqui tá bebendo, você não gosta da menina tal, ela só fica com o cara que é maneiro, e o cara que é maneiro é o cara que bebe, é o cara que faz isso, é o cara que faz... E aí começa, e não vai fazer não, começa a perturbar, né, a criar chacota, e ele se sentindo constrangido por essa influência má, negativa, persistente, acaba cedendo, e às vezes entra até num vício, né, e isso é uma obsessão de encarnado para encarnado, quando ela se torna persistente, né? E temos a outra obsessão quanto a gente, que é a auto-obsessão, né? Quando você começa a gerar uma influência negativa para você mesmo, né? Quando você começa a influenciar negativamente a você mesmo de forma persistente. Então, como isso? Eu me inscrevi no concurso, estudo pra caramba, mas eu começo a botar na minha cabeça que eu não vou passar no concurso. Pô, só tem 10 vagas, eu estou aqui estudando pra caramba, estou um ano estudando, mas para que eu estou estudando isso? 10 vagas, você acha que eu vou passar? Essa é carta marcada, não vou passar não. Aí você começa a construir uma influência negativa para você mesmo. Às vezes pode até ser que essa influência que você está construindo é fruto de uma outra influência, você está num processo obsessivo. Pode ser também, pode ser. Mas às vezes acontece, não, às vezes acontece disso se você começou, você começa a construir essas má influência e se torna ela persistente. Aí chega no dia da prova do concurso, você não vai lá fazer a prova, né? E aí você se permitiu que o passarinho fizesse um ninho na cabeça. E aí você entra num processo de auto-obsessão, que geralmente o processo de auto-obsessão depois se transforma numa obsessão simples. Realmente outras mentes começam a se aproveitar da sua fraqueza mental, do processo obsessivo que você entrou, que se permitiu entrar. E aí já era, você começa a ter outros problemas até mais graves. Casos como depressão, né, problemas de depressão, geralmente processos obsessivos, dentro do quadro de obsessões simples, né? Manuel Filomeno Miranda, no livro Tramas do Destino, Trilhas da Libertação, no livro Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno Miranda, né, o autor espiritual, psicografia do Divaldo, ele faz um estudo no início do livro, acho que no segundo capítulo, é um médico que vem conversar, acho que é o Carneiro de Mendonça, o doutor Carneiro de Mendonça, se eu não me engano, já faz muitos anos que eu li o livro, que vem contar, vem explicar a questão das taxas de serotonina, né, que você, quando está no processo depressivo, você toma repositor de serotonina, né, e aí ele fala que o obsessor está ali ligado e ele vai sugando a serotonina que você está usando. É por isso que às vezes você usa o médico prescreve uma taxa de serotonina de um remédio, uma dose, um X miligrama, o cara toma e fica bem e logo depois não fica, não tá mais legal, porque no início ele toma a serotonina, se encaixa no número que ele precisa, no nível que ele precisa de serotonina para ficar legal, mas quando o espírito obsessor percebe, ele se aproxima ainda mais e começa a sugar a serotonina. E aí o cara precisa aumentar a dose. Vai aumentando a dose, vai aumentando a dose. Na verdade, o que você precisa por isso que se fala que não é só medicamento na depressão. Você precisa fazer psicólogo, psicanálise, né? Fazer o psicanalista, fazer psicólogo, psiquiatria, para que você possa ter profissionais te ajudando a sair
desse círculo mental, em você mudar a sua atitude mental. E falar sobre atitude mental é muito importante quando a gente fala de processo obsessivo. Agora que a gente já sabe a definição de obsessão, já sabe que os espíritos influenciam mais do que a gente espera, questão 459. Influencia para o bem também, mas nós hoje estamos conversando sobre a influência má. E aí já conversamos sobre obsessão, a influência má de forma persistente. Já vimos a obsessão quanto à forma. Obsessão simples, fascinação, subjugação. Já vimos em referência ao agente da obsessão, né? De desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e a auto-obsessão. Bem, agora a gente precisa começar a entender como sair disso. E aí, se você consegue dividir a vida, né? Claro, é uma forma didática aqui, mas se você consegue dividir a vida em dois planos, o plano das ideias positivas e o plano das ideias negativas, né? Como se fosse um eixo cartesiano de x e y, onde o plano positivo estaria no plano superior e o plano negativo no plano inferior, você tem que começar a entender que um espírito bom, ele vibra em que plano das ideias? No plano negativo ou no plano positivo? No plano positivo das ideias. Lá está Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Jesus e tantos outros espíritos bons, né? Estão lá vibrando no plano positivo das ideias. Ora, um espírito obsessor que vai influenciar alguém de forma negativa, persistente, ele não pode estar vibrando no plano positivo das ideias. Ele está vibrando aonde? No plano negativo das ideias. Então esse cara vibra, ele tem uma faixa vibratória onde ele vibra no plano negativo das ideias. Ele não vibra aqui no plano positivo das ideias, ele vibra aqui, no plano negativo das ideias. Não é verdade? E aí é que vem o X da questão. Como é que esse cara que vibra aqui no plano negativo das ideias consegue atingir você? Ora, tá meio na cara. Não tá bem na cara? É porque você, eu, tantos outros que possam, ninguém está imune a experimentar esse processo, em algum momento chegamos na mesma faixa vibratória dele. E aí, ele vibrando aqui e você vem derrocado em opa, entrou em sintonia e aqui ele começa a fazer de forma persistente. É claro que a influência má, ela pode existir, ela pode oscilar. Você vibra aqui, você não consegue vibrar 100% no plano positivo das ideias o dia inteiro. Você dá uma caída. E quando você dá uma caída, você sofre uma influência má, porque tem espíritos que geram influência má em todas as faixas vibratórias negativas, né? Do menos 1 ao 0,99, ao negativo 0,99. Tu vai ter vários espíritos nessas faixas. Por mais que você entrou no plano negativo das ideias, você já está correndo riscos. Mas o risco de sofrer uma influência negativa. O problema é quando essa influência é persistente, o que significa dizer que você também persiste em estar no plano negativo das ideias. Então, para que você não sofra um processo obsessivo, ora, tecnicamente é muito simples, basta estar sempre no plano positivo das ideias, o que não é tão simples assim de se experimentar na prática, sabemos disso, porque temos dificuldade em nos manter no plano positivo das ideias. Ninguém consegue, né? Nós ainda não conseguimos ficar no plano positivo das ideias o dia inteiro. Em algum momento a gente esbraveja, a gente reclama, a gente baixa o nosso padrão vibratório. E aí o que a gente aprende é se utilizar, né, as espíritas nos traz ferramentas para nos tirar dessa situação. O cara, quando entra num processo depressivo, ele primeiro começa a baixar o seu padrão vibratório. Baixar o padrão vibratório é sair do plano positivo das ideias e entrar no plano negativo. E quando ele começa, a cada dia, se afundar mais no plano negativo das ideias, ele vai encontrar alguém nessa situação. E quanto mais ele se afunda, pessoas ainda com mais dificuldades morais ele encontra no plano espiritual. E vão se associando àquela mente dele que está fragilizada. Fazer essa curva ascendente, que é o grande X da questão. E não existe uma receita de bolo para isso. Aí, claro que existem as ajudas, né? Toma serotonina, porque se você toma serotonina, você melhora, você muda de faixa, organicamente, mas espiritualmente. Faz o processo de desobsessão. Legal. A desobsessão vai ajudar quem? O desencarnado. Mas se o encarnado não mudar, outros espíritos vão vir. Então é importante que ele também
se modifique, se transforme. É a questão da transformação moral. Na verdade, o Cristo deixou tudo isso muito mastigado para nós. Né? Não tecnicamente falando, porque o Espiritismo ele traz as explicações, a razão. Mas Jesus deixou o ensinamento. Orai e vigiai. Orai para se manter no plano positivo das ideias e vigia para não descer, para não chegar no plano negativo das ideias. Jesus deixou outra dica. Onde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. O tesouro é a recompensa. O coração é o que eu sinto, o que eu penso. Então, onde está o meu pensamento, lá está a minha recompensa. Se o meu pensamento está no plano negativo das ideias, a minha recompensa está no plano negativo das ideias. Como eu não quero sofrer a obsessão, que eu não quero sofrer essa influência má de forma persistente, eu preciso sair disso. Eu preciso ficar o máximo possível do meu dia no plano positivo das ideias. E como é que eu faço isso? Orando e vigiando. Como é que eu faço disso? Tomando conta da minha vida. Entendendo que eu sou o construtor do meu futuro. Sou eu que tomo conta da minha história. O destino não está escrito nas estrelas. Se eu quero ser feliz amanhã, eu preciso construir esse mundo de felicidade hoje. Eu preciso começar a construir isso hoje. Porque quem sou eu? Eu sou o resultado das minhas escolhas. Eu preciso entender como espírita que eu sou um espírito imortal. Eu sou pré-existente a essa encarnação e sou pós-existente a essa encarnação. E então, a dádiva da encarnação faz com que eu precise desencarnar melhor do que quando eu encarnei. Isso moralmente falando. E se eu estiver nessa luta, nessa vigilância, nesse processo de transformação moral, eu vou estar, por consequência, vibrando, na maioria das vezes, no plano positivo das ideias. Às vezes as pessoas falam assim para mim, André, meu filho, ele fuma muito, mas também eu vim descobrir, depois que entrei no Espiritismo, que ele tem um obsessor que é fumante, por isso que ele fuma muito. Não, minha senhora, não é por isso. Ele tem um obsessor que é fumante porque ele fuma. Só por isso. Se ele parar de fumar, ou o obsessor para de fumar junto com ele, fica saudável, vai procurar outro que fuma. Vai largar ele. Se o motivo da obsessão é essa, porque muitos dos processos obsessivos é por associação. Né? Às vezes o cara não tem nada contra você, pelo contrário, ele adora você, gosta muito de você, porque você faz as mesmas coisas que ele faz. Tem muitos processos obsessivos, muitas influências negativas de forma persistente que são construídas pelos vícios orgânicos. É porque o cara, quando desencarna como viciado em cigarro, como fumante, ele chega no plano espiritual e ele continua viciado em cigarro. E lá não tem um lugar para ele comprar o cigarro. Não tem padaria, não tem botequim, não tem o supermercado que ele pode comprar o cigarro. Não tem. Então ele precisa fumar. E ele precisa fumar, ele vai encostar em quem fuma. A mesma coisa com a bebida, com as drogas. Você pode até estar fumando até mais, porque você está fumando para dois, né? Vamos colocar assim. Mas, na verdade, você não tem um processo obsessivo, porque você não é fumante porque tem um processo obsessivo. Você tem um processo obsessivo porque é fumante. É bem diferente a situação, né? E é disso que nós temos que entender, que todo vício orgânico ou vício de atitudes, vícios morais, eles te levam para o plano negativo das ideias, onde você vai dar de cara com espíritos que experimentam a sua existência por ali já há algum tempo. E vão tentar se associar a você de alguma forma, já que você não é perfeito. Por isso, orar e vigiar. Por isso, tentar se manter o máximo possível no plano positivo das ideias. E é essa forma que a gente vai conseguir escapar dos processos obsessivos. Na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como fazer a tal da reforma íntima, que nada mais é do que isso que nós estamos falando, nos reformar intimamente, nos transformar moralmente, para que possamos experimentar o maior tempo possível no plano positivo das ideias, né? Tentar o que o Evangelho fala de ser bom, de ser perfeito, né? E aí quem vem responder Kardec na 919 de Os Espíritos é o Agostinho, Santo Agostinho. E aí ele fala o seguinte, olha, faz como eu fiz na minha última existência na carne. O que eu fazia? Eu todo dia fazia uma reflexão sobre o meu dia. As coisas boas eu agradecia, e as coisas ruins que eu tinha feito, eu pedia perdão. E pedia oportunidade ao Criador para que eu pudesse ter a chance de consertar elas mais à frente. E quando as chances eram dadas, que elas apareciam e eu fazia o certo, eu agradecia. E quando eu fazia errado, eu pedia perdão de novo e pedia a chance
e fazer de novo. E assim na balança do dia, né, do dia a dia, entre erros e acertos, eu fui percebendo que eu estava tendo mais acertos do que erro. E fui me melhorando, e fui consertando os meus erros. E aí eu consegui desencarnar na situação melhor do que quando eu reencarnei. Essa é a grande chave para a transformação moral. Mas essa foi a receita que Agostinho usou. Você pode desenvolver a sua. O importante é que você se identifique, que você reconheça onde estão as suas dificuldades morais. O que faz você visitar o plano negativo das ideias? Ah, você é irritado? Deixa de ser. Você é avarento? Deixa de ser. Você é muito orgulhoso, muito vaidoso? Deixa de ser. Você é muito crítico? Deixa de ser. Enfim, começa a buscar o que te incomoda, o que está levando você para o plano negativo das ideias. E começa daí a fazer a sua transformação moral. Porque é assim que você vai conseguir experimentar algo diferente e vai conseguir dificultar os processos obsessivos, as influências negativas, de forma persistente. Tá legal? Bem, por hoje é isso. Eu queria fazer isso, trazer esse estudo para que a gente pudesse entender um pouco mais, né, sobre a obsessão e compreender que tanto a forma ou quanto ao agente, o mais importante disso tudo é a nossa posição diante da vida, né? Como nós estamos nos comportando diante da vida. Então, o que vale agora para a gente refletir, para a gente poder terminar, encerrar aqui, para a reflexão, para a gente pensar, né? É o seguinte, que há muito tempo atrás, né, mais de 2000 anos, o Cristo esteve entre nós e nos trouxe uma proposta evolutiva de amor. Uma Deus Pai, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Em verdade, vos digo que aí se encontra todas as leis e todos os profetas. O Cristo deixou uma proposta muito clara de evolução, uma proposta através do amor. Ama Deus Pai e ao próximo a ti mesmo. Basta isso. Aí está todas as leis, todos os livros, tudo que já foi escrito se resume a isso. Amar ao Pai e ao próximo como a ti mesmo. Nós não gostamos muito dessa ideia, ou então, se não gostamos, não entendemos, né? Ficamos meio que fora desse movimento, né? De nos transformarmos a ponto de amar ao Pai e ao próximo como a nós mesmos, né? Não podemos esquecer que muitos de nós lá estavam e perguntamos ao Cristo, né? Mas quem é o meu próximo? E ele teve que explicar que até o inimigo era o meu próximo. E isso talvez tenha trazido um constrangimento para nós. E aí, ao longo das encarnações, nós vamos melhorando, nós vamos crescendo, nós estamos lutando, mas a grande verdade é que no século XIX a humanidade recebe as instruções da razão, explicando por que o Cristo falou da necessidade de amar ao Pai e ao próximo como a ti mesmo, que foi o Espiritismo. O Espiritismo, os Espíritos trouxeram o Espiritismo exatamente para isso, para ficar entre nós e para que a gente pudesse estar estudando, entendendo, raciocinando, para poder que a gente, porque não era, deixou de ser uma questão de fé, passou a ser uma questão de razão, de raciocínio. E agora nós temos o entendimento. Poxa, antes eu não me toquei com o sentido do Cristo, né? Com o chamado dele de amar ao Pai e ao próximo. Talvez eu não tenha entendido, e isso não me tocou a fundo ao ponto de eu querer fazer. Mas agora eu tenho a explicação do porquê. Ora, se eu não evoluir pelo amor, o amor pelo amor, amar por amar, se eu não evoluir agora pela razão, por onde que eu vou evoluir? Porque a evolução ela é inevitável. Eu vou evoluir, mas por onde? Essa é uma questão para se pensar. Alguns mais apressados talvez falem, pela dor. Não, a dor não evolui ninguém. A dor pode até te fazer um chamado para o processo evolutivo, ela é muito útil nesse sentido, mas dor não evolui. Ninguém evolui pela dor, senão você amarrava uma gilete na ponta de uma cordinha e ficava se chicoteando, né? Se autoflagelando, como muitos acreditam que isso vai trazer purificação e evolução, mas não vai. A evolução é transformação moral, é suor, muito suor, e algumas lágrimas. Mas é você deixar o eu velho de lado. Por onde então que eu vou evoluir? Eu tenho o amor e tenho a razão. Bem, é hora de começar a arregaçar as mangas. Não me falta mais nada, né? Não nos falta mais nada. Então, eu espero que a obsessão, que é um dos grandes males da mediunidade, uma das maiores doenças da humanidade, dos espíritos, né? De todos nós, que ela possa um dia ser erradicada do nosso mundo. E vai ser, né? O nosso mundo evoluir e ser um mundo perfeito.
um mundo feliz. Mas ainda estamos longe disso, ainda estamos em prova de expiação, caminhando para a regeneração, onde também ainda existe processos obsessivos. Não tanto quanto aqui em provas de expiações, mas ainda existe. Então vamos orar, vamos tomar conta de nós mesmos para nos transformarmos em pessoas efetivamente melhores amanhã do que realmente somos hoje. Ok? Um abraço, boa noite, fiquem com Deus.